Vamos lá, né? Atenção, atenção, senhor Newton César de Oliveira Santos, chamando. Márcio Roberto Cruz, aqui estou. Diga lá. Tudo bem? Tudo em paz. E aí? Por aqui também, né? Calorzão, verão em pleno inverno. Onde chegaremos, né? Imagina em janeiro, tá de janeiro, começo de fevereiro, que beleza vai estar, né? Mas enfim. Vamos embora, né, cara? Mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 135, e o tema de hoje é Somos Todos Culpados. Ah, é verdade? Justamente pensando nisso que a gente começou sem querer a falar, né, cara? Porque, se não me falha a memória, a inspiração para isso foi justamente ao ler... bom, já tenho acompanhado algum tempo aí essa onda de calor que está acometendo aí os Estados Unidos e a Europa, né? Parte dos Estados Unidos e parte da Europa. E mais recentemente no Havaí, né? Aquele grande incêndio que houve lá na ilha de Maui. Então, eu fiquei tentando puxar na memória, assim, desde quando que eu ouço falar a respeito, né, de ecologia, de respeitar o meio ambiente, de aquecimento global. Cara, desde do início da década de 90, até onde vai minha lembrança, que eu ouço falar sobre isso e não foram feitas grandes coisas desde então, né? Então, ver essa reflexão, né, de que no final das contas não foi falta de informação, não foi falta de aviso nem nada, né, cara? E eu queria também apelar para uma cena icônica, né, que todo filme onde existem presos, né, onde uma pessoa teoricamente inocente é presa, no primeiro dia, no primeiro momento que ela se sente, né, ali atrás das grades, ela fala, eu sou inocente, né, e sempre tem um prisioneiro ao lado que fala assim, é o que todos dizem. Clássico. A clássica cena. Por que isso, cara? Porque eu acho que tem relação justamente com isso, né? Por mais que dentro da esfera da dissociação, né, o ego no seu extremismo, ele possa ser realmente considerado como inocente, nas profundezas do inconsciente, e pior ainda do inconsciente coletivo, no enraizamento que nós temos em termos de biologia e de evolução planetária, todos nós estamos conectados, interconectados, e somos, sim, culpados em maior ou menor grau por tudo aquilo que nós somos, seja para o bem ou seja para o mal, né? Então, mais ou menos essa reflexão que eu comecei a pensar a respeito disso, né? E elaborar um texto que fosse me guiando para algum desfecho que muitas vezes nem eu sei onde vai dar. Mas aí, quando eu começo a escrever, eu tento dar um direcionamento para algum ponto que faça sentido, né? Então, geralmente, quando eu começo a escrever, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que deu para fazer um fechamento. Passei o texto para você. Você, como sempre, sempre topa, né? Nunca disse não para mim em nenhum momento. Então, a coisa gira mais ou menos por aí, né? Nessa coisa de quanto o julgamento ao longo da história sempre foi... os julgamentos coletivos, bom, tanto os individuais quanto os coletivos, né? Sempre foram muito problemáticos, né? E o quanto que isso trouxe de... enfim, sofrimento, dor, tortura para a humanidade como um todo, né? E eu acho que a gente chega um momento, como por exemplo agora, onde grandes catástrofes, né, catástrofes de ordem global ocorrem, e se a gente continuar com esse ímpeto de julgar e de apontar o dedo, isso não vai adiantar absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai ser como atear gasolina num incêndio já em andamento. Por quê? Porque não é a hora de se fazer isso, agora é a hora de a gente se dar as mãos e ajudar uns aos outros, né? E não de encontrar culpados, porque de uma forma ou de outra, como eu já disse para você, nós todos somos culpados, né? Então existe essa presunção, essa inocência presumida que é problemática, né? Mesmo que, eu falei para você, haja, né, em teoria, né, você olhar para trás e ver, nossa, eu não participei disso, eu não fiz nada disso, sempre cuidei muito do meio ambiente, sempre fiz a minha parte, etc. Em níveis de humanidade, em níveis de conexão com a natureza, nós acabamos por ser culpados. Há aí uma relação que eu sei que a palavra culpa gera, né, um certo pânico, as pessoas, né, têm verdadeiro horror a essa palavra, mas lá no final, depois, né, no texto, eu conserto isso, dizendo que a culpa precisa ser transmutada em responsabilização, né, que é onde eu quero chegar. Então, é mais ou menos por aí que eu quero navegar. Não sei se ficou muito claro para quem está ouvindo, mas eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Como sempre, uma brilhante introdução. E só um complemento, os melhores textos são aqueles que a gente começa e não sabe onde vai terminar. Acho que é bem legal, né? Quando o final é predeterminado, é difícil ajustar o meio, né?
Mas, enfim, bom, duas coisas que me ocorreram enquanto estava falando. Nós começamos a conversa, inclusive, antes de gravar, sobre o clima, né, que acho que é a mãe das crises, de todas as crises. Segundo os especialistas, a gente está vivendo uma época de metacrises, né? Não é só uma, são várias, e a crise global climática é a principal e é premente, né? E você falou desde quando você lembra, eu também tentei puxar a memória, eu acho que formalmente a nossa geração vem da Eco 92, né? Formalmente, porque foi no Rio de Janeiro, todo mundo lembra, o mundo inteiro teve aqui e tal. E pouca gente lembra que, e eu me lembro agora, não sei como, aquelas associações que o cérebro faz que a gente não sabe de onde vem, a Eco 92 foi um evento comemorativo do 20º aniversário da primeira Convenção do Clima, em 1972, na Suécia, que não tinha globalização ainda na época do jeito que a gente tinha e tal. Enfim, as pessoas dos países desenvolvidos, as pessoas mais esclarecidas, já estavam cantando essa bola há algum tempo. O mundo inteiro, teoricamente, em 92, também trouxe a baila. Mas, como sempre, a gente tem essa tendência a empurrar com a barriga e a tentar dizer: temos tempo, vai dar, a gente vai encontrar uma solução, não é premente. O pensamento de longo prazo é meio complicado, a gente já conversou sobre isso. Esse é um ponto. Segundo ponto é, puxa, muito bom tocar nesse aspecto do julgamento, porque eu acho que é uma coisa que nós fazemos, nós, seres humanos em geral, fazemos todo o tempo inconscientemente, até como uma reação, né? Como deve ser parte do nosso processo evolutivo de defesa, porque no passado a gente precisou disso em vários momentos, provavelmente em menos escala do que hoje, e provavelmente, como aconteceu com vários dos aspectos que eram antes meramente instintivos, de hoje passaram a ser automatizados se a gente controlar, a gente já perdeu o controle da coisa. A gente deveria, provavelmente usávamos isso com parcimônia há alguns milhares de anos, e hoje a gente está o tempo inteiro pilhado, jogando tudo o que acontece o tempo inteiro inconscientemente. E isso se reflete nas nossas reações corporais, físicas, cortisol o tempo inteiro na circulação, adrenalina, e nem percebemos isso. E depois estranhamos que ficamos doentes. Exato. Exatamente. Nossa, por que será que eu estou ruim, né? Estou mal, o que está acontecendo? Está tudo bem porque estou mal. Né? E essa parte do julgamento é impressionante como a gente... Está sempre o nós e um eles, nós e um eles, nós e um eles, e constante. Com a recente polarização na política, por exemplo, isso ficou bastante evidente, né? O quão doentio são esses extremismos, né? Que assim não leva a gente a lugar nenhum, é super superficial, é um pensamento binário, enfim, isso ficou mais evidente recentemente, né? Mas a problemática do julgamento, ela começa logo de cara com o conceito, né? De que o conceito de julgamento ele é automático, ele é reativo, né? Não passa por um processo de avaliação onde o tempo não é um dos fatores decisivos, mas sim uma consequência natural da avaliação de todas as variáveis possíveis de um evento em particular, que aí, independentemente se vai demorar ou não para ser efetuado, vai se chegar a uma conclusão a respeito. O problema do julgamento é que não há esse tempo, né? Ou seja, você precisa tomar uma decisão e, obviamente, que essa decisão precipitada ela vai ser injusta, né? E realmente não vai avaliar uma série de circunstâncias, uma série de fatores que são importantes para compor ali o quadro daquele evento que está acontecendo e, a partir daí, sim, você efetuar uma decisão mais acertada. Né? Não, bem colocado. Vamos partir do princípio, tentando definir o conceito de maneira rasa, de que o julgamento seria uma avaliação rápida, unilateral, com poucas variáveis, partindo de certos pressupostos. Né? E às vezes ele tem que ser rápido mesmo, às vezes a vida depende dele. O problema é que acho que a gente tende a extrapolar isso para todas as situações e não dá espaço para isso. Mas sabe uma coisa que me ocorreu te ouvindo agora? Tem algumas premissas que a gente possa ver. O julgamento, acho que ele assume uma identificação anterior. Você falou da política, eu estava pensando, por que o outro lado me incomoda? Né? Eu estou identificado com um lado, o outro me incomoda. E aí eu abri o espectro. Por que aquele time que eu escolhi
e perdeu me incomoda, me deixa triste. E o outro, que também gosta de futebol como eu, que talvez tenha a mesma admiração que eu, está contente e eu fico contente quando o dele perde. Se a gente extrapolar religião, todos os aspectos pessoais, pressupõe uma identificação. E aí nós chegamos num dos cernes principais, que é o nosso amigo ego. O ego, ele assume essas identificações e ele está sempre julgando o outro com relação a ele. Ele é a referência, ele é o certo, ele é o eixo. E todo o resto é colocado, é julgado em relação a ele, com maior ou menor critério de ponderação e tolerância. E aí a gente fica nesse samba do crioulo doido que a gente está vivendo hoje. Não sei, me ocorreu agora. Não, com certeza. Você tem razão. E faz parte da temática que eu desenvolvi aqui no texto. Porque se você faz isso, obviamente, você não está enxergando a si próprio, né? E a questão não é nem mais se você faz isso, né? Lógico que nós fazemos isso o tempo todo, né? Então, você não está enxergando a sombra em relação a si mesmo, né? Ou seja, estamos falando aqui de uma mente transpessoal que dissossia, né? Passa a ser um indivíduo, né? Seja ser humano, um animal, um vegetal, o que for, no ápice dessa dissociação dessas criaturas inteligentes que teria no ser humano, pelo menos nesse planeta, né, a sua forma mais desenvolvida, você tem um ego que é autorreferencial. Ele é autorreferenciado, como aquela metáfora também usada muito bem pelo Bernardo Kastrup, né, de um sol que ofusca a luz das estrelas durante o dia. As luzes das estrelas continuam ali, mas é que o sol é tão forte, você não consegue enxergar nenhuma estrela ali. Somente à noite, quando esse sol vai embora, né? Ou seja, fica do outro lado do planeta, é que nós temos a oportunidade de enxergar toda a riqueza do céu com suas mais brilhantes estrelas, mais brilhantes planetas e galáxias. O ser autorreferenciado, ele funciona dessa maneira. Então, assim, se você é um ser autorreferenciado, você é o parâmetro para medição, você é o parâmetro para mensuração do que está acontecendo. E, mais uma vez, né, também apelando, né, para o Don Hoffman, se a evolução fez com que os nossos sentidos chegassem ao ponto que chegaram, simplesmente priorizando a sobrevivência e não priorizando a descoberta da verdade, é óbvio que tudo isso foi simplificado. Ou seja, nosso acesso aos dados, o acesso às informações foram simplificados no intuito de favorecer a sobrevivência. Então, muitas coisas que estão acontecendo, muitas coisas que existem na realidade, no momento atual, elas foram minimizadas ao ponto específico da sobrevivência. Consequentemente, várias coisas nós não temos acesso, várias coisas nós não estamos enxergando em relação ao mundo exterior, mas também interior, em relação a nós mesmos, o mesmo é válido, né? E não precisa ser muito inteligente para a gente perceber isso a respeito de uma série de questões que ocorrem conosco, que a gente não tem a mínima noção de onde vem, emoções, pensamentos, dores, doenças, né? A esmagadora maioria delas nós não fazemos ideia qual foi a origem daquilo. Então, assim, tem todo um aspecto que a gente transporta para o exterior porque é mais fácil de fazer, né? Simplesmente essa é a dinâmica estabelecida. O outro é o culpado, o outro é o bode expiatório. Não reconheço no outro uma parte minha, né? Aponto o dedo, aquele é o criminoso, aquele é o culpado, aquele é a pessoa que deve ser eliminada, deve ser crucificada, etc. E eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou a pessoa que está certa nessa equação, né? Então está tudo relacionado nessa dinâmica aí do julgamento, cara. Bem colocado. Você me fez lembrar um dos conceitos que o pessoal da teoria integral costuma usar, essa exteriorização, essa ênfase à exteriorização, eles chamam de flatland, que seria uma terra superficial e plana. Por quê? Porque está reduzindo a um só plano o que seria o interior, que é descartado, o interior individual, o interior coletivo, que é descartado, e o exterior coletivo, que é descartado. É só o exterior interno a eu, aquilo que interessa a mim, o individual exterior. E aí, como ele tende a ser desconfortável, inconveniente, duro, sofrido, eu procuro vítimas. Melhor, eu sou a vítima, eu procuro culpados, bodes expiatórios. Então, eu estou sempre julgando, já que eu sou a referência e o parâmetro, como você colocou, se não está comigo, é contra mim, está me prejudicando direto ou indiretamente. Exato. E aí a gente fica nessa, né, vemos acuados, né? Procurando parceiros, mas acuados com relação ao resto.
E o nosso universo, dependendo do nosso universo de nós, é muito pequeno, e o eles ameaçador gigantesco às vezes. Quanto mais egocêntrico e etnocêntrico, mais o eles ameaçador é gigantesco. E aí nós estamos julgando e colocando e listando culpados para o nosso mal-estar. Exatamente. E isso me faz também me remeter a um outro contraponto aqui, fazendo essas pontes entre a crise ambiental, né, o aquecimento global, e a nossa forma de lidar com o mundo e com a gente mesmo. São essas perguntas muito malucas, né, cara? Que assim, você percebe que de premissa já estão erradas. São perguntas erradas logo de cara, que são essa questão: mas o aquecimento global é um evento natural ou ele é provocado pelo ser humano? Caramba, cara, nós viemos da natureza, somos a natureza, né? Não é que a gente também, quando você fala que você veio da natureza, também é impreciso, né? Porque nós somos a natureza, representamos ela, somos parte integrante dela, né? Então, é óbvio que nós, como evento natural, estamos provocando isso, né? Mas também somos a natureza, né? Então, você vê que até as nomenclaturas utilizadas são confusas, e o objetivo é justamente criar esse ato, esse grande vale entre o que a gente é, o que nós fazemos, né, o impacto que nós geramos no meio ambiente, que não parece ser fruto de nossas ações, né? É muito maluco isso, é uma relação esquizofrênica com a realidade, muito, muito doido, né, cara? Muito bem colocado. Aquilo que a gente comentou da outra vez, que eu acho que eu cheguei a comentar, que o pessoal da teoria integral chama de o pior crime do iluminismo, essa separatividade entre nós e a natureza, e ficou tão enraizado da gente que a gente faz esse tipo de pergunta e não percebe o paradoxo nela, né? E alguns vão lutar, vão dizer, não tem nada a ver, sempre aconteceu na natureza. Sim, mas nós somos parte dela e agora também contribuímos e colaboramos para que a coisa esteja acontecendo. E também, as viseiras do burro, né? Nossa participação é mínima. Quando é conveniente para mim, a nossa participação nesse desastre é mínima. São outras coisas que estão acontecendo, né? É tendência natural de assumir papel de vítima, o outro é sempre o culpado, e eu sou inocente. Lógico. Eu sou inocente. Eu estou enxergando tudo como é. Se seguissem aquilo que eu determino e que eu digo, a situação não teria chegado nesse ponto. Nós nos comportamos assim, é impressionante. E é muito maluco, né? Porque se parar para pensar também, se todos nós participamos de uma enorme dissociação e estamos aqui, né, vivendo essa experiência como seres dissociados da grande consciência universal, a natureza também se manifesta de forma violenta. A violência, ela faz parte da realidade. A gente finge que não existe, né? Então, a violência, lógico, ela não vamos aqui antropomorfizar essa violência, né? Não é esse caso aqui. Estou falando num nível de violência, nós poderíamos entender como, por exemplo, uma explosão de uma supernova é uma coisa extremamente violenta, né? Um vulcão em erupção é um fenômeno natural, mas algo realmente de uma violência muito grande. Um asteroide impactando o planeta e dizimando quase que 100% das espécies aqui existentes é um evento extremamente violento, e nem por isso deixou de ser natural. Então, a gente pode ter a pretensão ou a inocência presumida de dizer assim, vou lavar as minhas mãos aqui, porque simplesmente essas coisas, quer a gente queira ou não, voltarão a acontecer, e do que adianta você lutar para preservar, etc., etc., se daqui a pouco, né, todo esse esforço, vem um asteroide aqui, acaba com tudo, né, foi um esforço em vão. Esse é o grande perigo, porque passa por aquele processo da culpa que eu queria chegar, onde a gente pode até discutir mais para frente, porque está lá o último parágrafo do texto, que é a questão do pecado original, em relação à responsabilização que a metacognição traz naturalmente para nós. Ou seja, a natureza dentro desse aspecto do oceano da inconsciência ou do oceano dos aspectos instintivos que dominam completamente, não faz a coisa por bem ou por mal, não tem um critério de escolha, não age moralmente, né? Simplesmente ela ou age por condições de instinto, né? Que no ser humano a coisa já muda. Não que a gente não carregue o instinto dentro de nós também, obviamente carregamos isso, mas há uma camada acima, uma camada superior, que é a camada da metacognição, ou seja, peraí, além de eu estar fazendo isso, além de eu estar sofrendo, eu quero entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso. Que aí entra a responsabilização.
Então, a questão da culpa, ela entra num primeiro momento como uma forma de você enxergar a realidade, enxergar a si próprio, perceber, poxa, eu faço parte do problema, beleza, mas eu não vou simplesmente parar por aqui. Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima ação que se efetua a partir disso? Então, eu vou me responsabilizar por essas coisas, vou tomar consciência e vou mudar de atitude. Vou alterar o meu comportamento para que as coisas não sejam mais dessa forma, né? Então, eu acho que tudo acaba sendo conjugado mais ou menos por aí, né? Muito bem colocado. E recuperando a tua observação sobre a violência, a rigor, se a teoria vigente da cosmologia for usada, o Big Bang, tudo começou com uma situação violenta, né? Que a gente denomina violenta, que é explosiva, e é parte do jogo cósmico, é do jogo, não estamos alienados deles. Nós somos aquela criatura. Você já deu esse exemplo várias vezes, que na natureza existem situações violentas, mas existe uma harmonia aí, onde caça e presa, se nós ficarmos fora do jogo, elas estão em harmonia e mesmo as outras 5 períodos de extinções que aconteceram independentemente de nós, fez parte desse processo de violência, de ir e vir do cósmico, é do jogo. Tudo indica que agora, que alguns chamam de antropoceno, a nossa interferência consciente e inconsciente está sendo predominante para a situação atual, colocando em risco o planeta inteiro. Alguns dizem, não, o planeta já sobreviveu 5 grandes extinções, sobreviveu um monte de coisa, vai ficar livre de nós facilmente. Talvez sim, talvez não, porque nós somos bem especiais nesse jogo todo. Pela primeira vez na história do planeta, entre parênteses, assumindo-se que não tivemos outras civilizações que chegaram ao mesmo ponto que se aniquilaram. Tudo indica que aconteceram, fecha parênteses. Mas nós somos a variável que mexe muito com a ideia. E eu concordo contigo. No momento que a gente identificou um problema e assumimos que somos corresponsáveis, o que podemos e devemos fazer para continuarmos existindo? Porque se continuar nesse pensamento totalmente de burro de viseira, inconsciente, de nada vai acontecer e que a casa pegue fogo e tudo bem, eu vou para outra casa, estamos esquecendo que não temos outra casa. Não temos outra casa para ir. Essa é a grande Vamos junto. né? Exatamente. E eu acho que um outro aspecto importante também de frisar aqui é que quando você reconhece as suas próprias sombras, você vê coisas que você até então não gostaria de estar vendo, ou seja, fraquezas, vulnerabilidades, pensamentos que diante da cultura vigente eles não são bem-vindos, não são muito bem aceitos dentro da sociedade e assim por diante. Porém, é um reconhecimento de que eles estão ali. Então, a partir do momento que você reconhece a existência deles, você está o quê? Um passo adiante das pessoas que também possuem esses aspectos, mas não veem isso saindo pelos poros e afetando as pessoas ao redor, né? Estão cegas para os seus próprios vieses, estão cegas para as suas próprias fraquezas e vulnerabilidades. Quando eu faço isso, você faz isso, nos reconhecemos como iguais e percebemos, cara, tanto eu quanto você pisamos na bola, tanto eu quanto você temos muito que aprender ainda, então vamos nos dar as mãos, vamos nos ajudar, porque eu me juntando contigo, temos mais força e mais condições de avançar mais. Vamos chamar outras pessoas com as mesmas características ou que perceberam que precisam evoluir, que precisam melhorar, que precisam crescer. É aí que surge a cooperação de verdade. Ou seja, não é uma coisa da boca para fora, enfiada fora, nem nada disso, porque alguém falou que você deve fazer, mas porque você percebe em si próprio aquele problema ou como parte do problema. E aí sim você tem condições de saber que faz parte da solução. Porque se você só faz parte da solução, não é comigo, é sempre com o outro. E aí o julgamento, mais uma vez, vem à tona. Não sou eu o problema, eu vou te ajudar porque eu estou no nível superior, mas não é minha culpa, né? Então, sempre passa por aí. Tá? É impressionante. Muito bem colocado. Gostei dessa reflexão que você fez. Eu acho que por aí mesmo. No momento que a gente reconhece que as sombras fazem parte de nós, estamos com um passo à frente, o nível de consciência é um pouquinho maior. No momento que a gente decide assumi-la, integrá-la e fazer alguma coisa a respeito, porque muita gente identifica e não faz nada a respeito. Sim. Né? Damos um outro passo. Legal, eu vou trabalhar comigo mesmo. Eu sou imperfeito e reconheço que os outros me ajudam a enxergar a sombra. O outro passo. E um terceiro passo seria esse que você colocou. Vamos trabalhar em conjunto para sabedores que temos todos sombras gigantescas
inclusive sombras coletivas, que estão levando o mundo, e levaram o mundo para a situação que ele está agora, que podemos fazer para juntos resolvermos essa equação que nos está levando para o buraco. Genial. Implica em várias coisas que a gente já tem conversado aqui. Nível de consciência, predisposição para fazer esse tipo de análise, interiorização, orientação voltada para o coletivo, acima do individual, uma série de pressupostos que tudo indica que milhões de pessoas já estão vivenciando, ótimo, mas ainda não tem sido suficiente para segurar o que bilhões de pessoas têm feito. Tem uma inércia gigantesca em andamento, e para frear esse trem, ou para desviar esse trem do trilho, vai demorar um pouquinho. É normal, física pura. E por isso que também dá para a gente encaixar nessa discussão a velha prerrogativa da dissolução do ego, né, que é, logicamente, uma crença oriental, mas de que eu, por exemplo, não concordo muito com ela, eu concordo parcialmente, eu acho que deve-se simplesmente reposicionar o ego, né, colocá-lo de forma a funcionar adequadamente, e não simplesmente eliminá-lo, né? Eu não sei se é possível. A natureza criou o ego por alguma razão, mas muito provavelmente essa razão está desfocada, ela é disfuncional. Mas, de qualquer maneira, a desidentificação de ideias, de questões que se encontram no topo dessa metacognição e que nos deixam superficiais em termos de análise, isso sim seria bem-vindo. Então, ou seja, uma dissociação, eu sou o fulano de tal, né, que gosto de tal coisa, prefiro isso, prefiro aquilo, e não reconheço na legitimidade do outro de pensar diferente. Quanto mais assim, mais problemático fica de você conquistar esses passos que nós mencionamos agora há pouco em relação a adentrar dentro de si próprio, reconhecer as próprias sombras, reconhecer os vales, não apenas as montanhas, mas os grandes vales que existem dentro de nós, para que a partir daí você possa fazer algo a respeito, né? Então, é interessante que essa questão da dissolução do ego, por mais que eu não concorde com ela plenamente, eu acho que dá para dissolver bastante até chegar nesse ponto da funcionalidade, né? Para que você não tenha mais essa crença, né? Porque você tem, por um lado, a crença na identificação, né, com uma persona específica, né? Você também tem aquela questão da crença naquele cara que está na identidade, né? A crença naquele cara que, sei lá, frequentou a escola tal, que está na profissão tal, e não se dá conta de que isso são simplesmente momentos, né, que não definem você. Você passou por tais experiências, passou por tais processos, mas aquilo não é você. E é outro problema também, porque a gente se identifica com o que faz. Então, quem é você? Ah, eu sou o engenheiro tal, eu sou o professor tal, mas assim, tá, mas isso é uma coisa que você faz. Quem é você de verdade, né? Independente da ação ou do comportamento que você possui. Esse é um outro problema. Muito bem colocado. Eu acho que, como vários dos conceitos vinculados à subjetividade, eles são bem flexíveis, então é difícil encontrar consenso nessa história. O que eu acho que aconteceu com relação a essa onda que vem de mais de 120 anos de eliminação do ego a partir do momento que se identificou que esse ego disfuncional, foi responsável por tanto desastre, que a principal atitude que as pessoas tiveram em geral vamos eliminá-lo, porque ele é a fonte de tudo de ruim que acontece. Quando na verdade não é ele funcionando mal. Ele precisa existir como um eixo para esse corpo poder existir. Um eu sempre existe. O eu é aquilo que estava sempre presente. Está aqui agora no março, está no março de você há 20 anos, desde que você nasceu. É a única coisa que permite toda a nossa vida. Agora, na convivência social, tudo que aconteceu culturalmente, a maioria de nós tem um ego, um eu disfuncional. A ideia seria ajustar. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que você colocou que me fez lembrar o grande doutor e biólogo Humberto Maturana do Chile, sempre candidato a prêmio Nobel. Um dia ele vai embocar. Ele e o Francisco Varela, que tiveram o conceito de autopoiesis, que é a auto-organização. Nós, desde as células até nós, como sociedade, nos auto-organizamos. Se a coisa sai bem organizada, temos sociedades do tipo Escandinávia hoje, e quando a coisa sai mal organizada, temos Escandinávia na época dos vikings ou o resto do planeta hoje. É do jogo.
Mas ele tem uma coisa que é muito legal, acho que eu coloquei no meu livro, que é a gente precisa desenvolver aquela ideia de reconhecer o outro como um legítimo outro na convivência. E essa é a grande dificuldade. A gente tende a só reconhecer o outro enquanto ele é meu chapa, enquanto ele veste a mesma camisa que eu, enquanto ele vota no mesmo candidato que eu, enquanto ele reza na mesma igreja que eu. Eu não estou reconhecendo que o outro pode ter uma crença diferente da minha, pode gostar de tanto de futebol, mas uma camisa diferente da minha. E esse tem sido o nosso grande obstáculo. E aí vem os julgamentos, aí vem as condenações. Como eu vivo mal nesse meio, porque eu estou desconfortável, eu gostaria que todos fôssemos um grande nós, sim, mas não somos. E como tem um eles ameaçador, eu não estou tranquilo. Portanto, são culpados pelo meu mal-estar. E aí, voltamos de novo ao processo do julgamento, uma série de coisas. Tá tudo, de novo, você colocou muito bem. A gente está premiando vários conceitos que estão todos mesclados e a gente começa a entender como é um pacotão, que é bem como a gente entende a coisa, né? Como está tudo interconectado. A gente está conseguindo encontrar as pontes que conectam vários desses conceitos. E todos eles estão, mesmo que a gente às vezes não consiga enxergar. Sim, e eu acho assim, a gente chega numa determinada altura desse papo, onde acho que é legal falar sobre a questão da inocência presumida, porque também é uma outra premissa super equivocada, né, cara? E isso pode causar polêmica ou má interpretação. Então vamos lá, que é o seguinte: a inocência presumida é perigosa, porque assim, mesmo que. Vamos partir do princípio que você seja inocente, vamos partir desse pressuposto. Eu sou completamente inocente. Se você se considera inocente, você não vai buscar e você não vai atrás das questões que talvez sejam incompletas em si mesmo, porque você já parte do princípio que essas coisas já estão resolvidas, né? Então, assim, isso já está resolvido para mim, eu já entendi tudo, ou eu não tenho culpa no cartório, já lavei as minhas mãos em relação a isso, eu vou cuidar de outras coisas, eu não tenho nada a ver com isso, me esquece, eu sou inocente. Ainda que isso seja verdade, coisa que não é, desde o início do episódio nós estamos falando que não é, em termos de herança biológica, em termos de herança psíquica, em termos históricos mesmo. Nós, né, estamos vinculados e interligados a tudo aquilo que ocorreu antes da gente chegar aqui. Ainda que isso fosse verdade, se trata de um mecanismo ou de uma dinâmica psíquica super prejudicial, porque você não dá a oportunidade de se rever. Eu já sou inocente, tá tudo certo. Porém, se você se considera culpado logo de saída, e por isso que eu coloquei isso como somos todos culpados, pode parecer no primeiro momento super pessimista, mas não é legal. Eu vou tentar explicar o porquê. Você já se considera culpado, não no sentido de que eu vou dar chibatadas, né? É autoflagelo agora, eu vou morrer no inferno, porque não. É no sentido de que, peraí, então deixa eu me rever. Deixa eu refletir. Deixa eu repensar aquilo que eu faço. Deixa eu ver aqui o que eu venho fazendo desde que eu nasci. Será que não poderia ser melhor? Será que eu não poderia fazer de uma forma mais adequada? Será que eu não poderia aperfeiçoar? Então, é nesse sentido que eu coloquei o título Somos Todos Culpados, e eu vinculo isso aí, lógico, livre interpretação e, obviamente, apelando para os símbolos, apelando para as metáforas, apelando, inclusive, para os mitos religiosos, a questão do pecado original, né? De que qual seria o grande pecado original obviamente, nessa especulação que a gente está fazendo aqui, de você já ter nascido com essa herança toda que eu mencionei e não reconhecer como parte disso, né? E aí o que acontece? Eu acho que esse é talvez o maior pecado, se encontrando exatamente nos meandros da igreja, é justamente você terceirizar isso, né? Num Salvador, ou seja, é o Cristo que vai me salvar, porque eu já nasci pecador, e você não assume, você não dá aquele passo a mais que eu mencionei para você, que é sair da culpa para a responsabilização. Não. Aí já não é comigo. Aí é o Cristo que vai fazer essa parte por mim, porque eu não faço parte desse esquema. Eu sou culpado, reconheço que religiosamente a igreja nos diz, ou diz a mim que eu nasci pecador, beleza, sou pecador, mas aí a salvação por parte de Cristo, é por parte da figura do Cristo que venha nos salvar. Lógico que eu estou apelando aqui para uma metáfora, todo mundo pode questionar isso, não, a questão não é aqui, mas tentando adentrar em aspectos mais subjetivos do nosso desenvolvimento e apelando para os aspectos simbólicos que as religiões, no geral, não de forma literal, como apelamos no último episódio, mas de uma forma simbólica, o qual que todos nós
essa questão da culpa se encaixaria finalmente em uma herança atávica de responsabilização por todo esse planeta, que nós, de fato, devemos assumir, e aí não mais terceirizar para Cristo, mas nos colocarmos no lugar de Cristo, sendo cada um de nós o seu próprio Cristo, carregando a sua própria cruz, mas também sendo o seu próprio Salvador, no sentido de eu vou enxergar, então, as minhas vulnerabilidades, vou trabalhar isso, vou transmutar, melhorar como pessoa, esperando que os outros façam o mesmo. Muito bem colocado, muito legal. Poxa, subscrevo o que você falou, perfeito. Avaliando, eu acho que todo o problema começa na casinha 1, na casinha egocêntrica. É ali que vem esses conceitos de culpa, vítima, pecado. Pecado pressupõe um erro. Um erro, eu não estou me comportando como Deus gostaria, então eu sou imperfeito, então Deus, a criatura perfeita, criou uma criatura imperfeita, e aí vai todo esse problema. Na casinha 1, egocêntrica, na casinha 2, etnocêntrica, existe todo esse tipo, todos esses conceitos, culpa, inocência, vitimização, etc. A partir da casinha 3 e 4, quando o nível de consciência aumenta, a gente deixa de colocar, quando você coloca a parte de responsabilização, o conceito de culpado e inocente dissolve-se. É o que eu coloquei, que eu descobri lá em 1996. Eu já não uso mais esses termos e eu uso cotas de responsabilidade. Quanto maior o seu grau de consciência, maior é a sua cota de responsabilidade. Mas ela nunca é zerada e ela nunca é absoluta. Você nunca será totalmente responsável por tudo que for acontecer. Mas você sempre terá uma parte. E vamos extrapolar. Eu moro aqui num edifício. Se o meu vizinho lá do primeiro andar bater na esposa dele, ele é culpado. Eu não tive nada a ver com isso, teoricamente. Eu não tenho nenhuma cota de responsabilidade com relação àquilo. A rigor, não. Pelas leis humanas, não. Foi uma situação privada que aconteceu entre eles. Mas eu posso olhar num aspecto que eu olho isso e eu verdadeiramente acredito isso. Espera aí. Eu sou partícipe dessa sociedade e eu tenho a minha cota de responsabilidade para tentar suavizar e melhorar a convivência neste ambiente. Então, mesmo que seja isso aqui, eu sou corresponsável. Vamos abrir a discussão para o planeta? Todos nós somos corresponsáveis por tudo que acontece no planeta, com maior ou menor grau. Quanto maior o nível de atuação política, econômica, social, espiritual e nível de consciência, maior a cota da responsabilidade de cada um. Então, não se trata mais de inocentes ou culpados, mas sim níveis diferentes de cota da responsabilidade. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Alguns maiores, outros menores, sim, mas não é para ficar nessa discussão quem é mais, é menos. Não, estamos todos na mesma jangada. Exato. Temos que nos salvar todos. E alguns conhecem mais e melhor o caminho. Alguns sabem ler melhor as ondas. Alguns sabem melhor a segurança da jangada. Que eles assumam um grau de liderança, mas todos temos que assumir a nossa cota. Essa é a dificuldade. Eu acho que essa porque implica sacrifício, implica doação, implica reconhecimento, implica, opa, eu não sei tudo, eu preciso ser instruído, eu preciso dar a minha cota. Espera-se de mim algo, e às vezes eu não sei. Se eu não identifico, é legítimo que alguém venha e diga, olha, cabe a você fazer isso. Eu posso até debater. Eu posso não aceitar uma posição, mas eu posso até debater. E aí entra numa outra esfera de discussão que é bem interessante. Bem legal. E assim, você mencionou uma parte que eu acho que é fundamental aqui, que é a questão, eu preciso ser instruído. Cara, como seria lindo se a gente assumisse isso de bom grado, né, profundamente, porque geralmente a gente não quer, assim, transparecer para ninguém que a gente precisa ser instruído. Não, já sei tudo. Não, mas, cara, desde as coisas mais idiotas até as mais complexas, né? Então a gente já começa mentindo no currículo. Não, imagina, eu sei tudo. Eu passei por várias experiências edificantes nessa vida. Eu fui líder em não sei quantas empresas. Então, assim, sempre querendo mostrar para os outros, com essa vergonha de mostrar. Porque, assim, você não reconhece as próprias sombras. Quem dirá ainda, né, se você pudesse mostrar a sombra para os outros, né? Então, você vai fazer de tudo para não mostrar, nem para si próprio e nem para os outros. Então, essa questão do reconhecer de que você precisa ser instruído, cara, de um nível de humildade que realmente
nós, como civilizações, ainda estamos nos encontramos muito imaturos para isso, né? Somos uma civilização muito adolescente. E sabe que me ocorreu agora te ouvindo? A gente, culturalmente, a gente criou estruturas que nos dão títulos, que nos dão adjetivos, que nos dão características com as quais a gente se identifica e a gente, a partir delas, acha que não precisa de mais nada. Exemplo, eu sou engenheiro. Isso significa que eu sei tudo sobre engenharia. Ou, se você, mesmo que eu admita que eu não saiba tudo, se você é advogado, não venha apitar na minha área, porque eu sou engenheiro. Né? E a gente, muitos de nós até temos um discurso, não, eu não sei tudo, eu sempre quero aprender, mas no comportamento copo está cheio, tem muito pouca coisa para aprender. Eu escolho aquilo que eu preciso aprender. Não precisa me dizer o que eu preciso aprender, eu escolho. Extrapola isso para todas as áreas. Eu sei como as coisas têm que funcionar. Eu tenho a solução para a sociedade harmônica. Eu tenho a solução para tudo. Nós somos assim. A partir dos títulos, de novo, a gente sempre vai cair, me ocorreu agora, a gente sempre vai cair nessa armadilha. No momento que a gente se identifica, a gente cai numa armadilha e está preso. Eu sou um engenheiro, eu sou um especialista, eu sou especialista em algo, eu tenho um título, eu tenho que justificar esse título. Exato, E não admito que eu possa continuar instruindo. Humildemente a gente diz, olha, temos muito o que aprender, a gente recupera frases de Sócrates, só sei que nada sei, mas o nosso comportamento não muda, nosso comportamento não é assim, a maioria de nós, né? Não é assim. Exato, concordo plenamente. E me ocorreu uma coisa também, quando você estava falando, velhas lembranças de um tal de Carlos Roberto Paz Wells, né, hoje Verônica Wells, que ele falava lá, mais ou menos em meados dos anos 90, sobre essa questão de que, se você perguntar para todos os seres humanos, né, o que seria um mundo melhor, né, muito provavelmente essas visões seriam convergentes, né? Sei lá, um mundo sem guerras, um mundo de paz e amor, de felicidade, onde todos tivessem comida na mesa, onde todos pudessem fazer, sei lá, ter um nível de saúde adequado, etc, etc. Ou seja, as respostas não seriam muito divergentes, não, seriam até bastante convergentes. Porém, na prática, não funciona em absoluto, né? Por quê? Bom, enfim, na época era falado, né, que assim, nós tínhamos muitos pontos de divergência em relação a como chegar lá. Mas eu acrescento agora, mediante esse papo, que tem um outro aspecto que nunca era falado, que era justamente o quê? Do reconhecimento de suas próprias sombras. Ou seja, para chegar lá, todo mundo vai ter que olhar para o próprio rabo, para a própria cauda e perceber, poxa, mas peraí, para chegar lá, o que eu preciso fazer em mim? O que eu preciso reconhecer em mim? Né? Não no sentido apenas coletivo, social, mas parte de mim, como um ser integrante dessa natureza que se dissociou, reconhecer que, fazendo parte de uma natureza muito maior, eu, como o pico da montanha, entendendo que eu sou a montanha inteira, que estou interligado ao resto da cordilheira, o que eu preciso fazer para reconhecer como parte da cordilheira, então, sendo parte da cordilheira, vou fazer algo a respeito, e não simplesmente como pico aqui, eu falar, você é outro pico aí, resolve, porque não tem nada a ver com isso. Né? Genial, muito colocado. Em outras palavras, assumindo que eu sou corresponsável por tudo que está acontecendo aqui, individualmente e coletivamente. Primeira pergunta, como é que eu cheguei até aqui individualmente? Como chegamos aqui coletivamente? E como vamos fazer no âmbito individual e no âmbito coletivo para sair disso? Voltando ao aspecto da instrução, em alguns aspectos, sim, precisarei ser instruído por outros. Isso não significa que aquele que vai me instruir em alguns aspectos também vai precisar de instrução em outros aspectos. Ninguém escapará. Porque a gente tem também esse vício. Não, peraí, você vai dizer, quem é você para me dizer isso? Algumas pessoas têm autoridade sim para em alguns aspectos nos melhorar. Porque já caminharam, porque conseguem enxergar sob uma perspectiva diferente. Ninguém consegue enxergar sob todas as perspectivas. Por isso temos só 2 olhos. Por isso temos essas limitações. Por isso a consciência cósmica profunda se dissolveu em vários de nós. Agora, essa petulância da gente admitir até certo ponto. Isso é bem curioso, né? A gente admite sempre alguma coisa até certo ponto. Porque talvez venha essa vergonha da dúvida, da incompletude, da vulnerabilidade, que a cultura, que a sociedade vê como falha, como negativo, como pecaminoso, como ruim. Mas aí que está, porque vivemos dentro de uma enorme falsidade, né, ou um ideal de perfeição que simplesmente não existe, a gente não vai admitir que somos falhos, que somos vulneráveis, que temos
monstros gigantescos a serem superados. A gente não vai admitir nunca isso, né? E me ocorreu também uma coisa quando você estava falando, não sei agora, perdi, cara, sinceramente, para falar em que momento que isso surgiu, mas a questão do pecado original voltou à minha mente com a palavra mancha, cara. Porque assim, né, transpondo no lógico, literalmente falando, pecado original para mim não faz sentido algum, eu não considero isso como algo válido. Mas no sentido metafórico eu acho bastante interessante, porque me veio essa cabeça a questão da mancha, né? Da mancha na humanidade, na mancha que existe no reino humano, né? Do pecado ser simplesmente travestido de uma mancha. O que seria essa mancha? Cara, mancha sombra. Ou seja, várias porções em nós mesmos, ou aquilo que a evolução, infelizmente, por questões, ou felizmente, né, de repente, a gente fala infelizmente, mas estamos aqui vivos graças a essa priorização da sobrevivência, né? Mas que isso acaba sendo um problema para nós, porque nós nos tocamos em determinado momento ao longo do caminho que só sobreviver não basta, né? E isso, obviamente, para as classes menos privilegiadas ou para pessoas que estão completamente inseridas dentro do paradigma materialista, a questão da sobrevivência vai sempre continuar. Mas para aqueles que ultrapassaram esse limite, né, da pirâmide de Maslow, né, e conseguem perceber que existem outras instâncias, né, da consciência e outras instâncias da própria existência que precisam ser conquistadas, essa questão é muito válida. Ou seja, você tem que, a partir do momento que você descobre isso, perceber que é preciso ir além da sobrevivência. Por quê? Porque se você ficar só na sobrevivência, só com essas condições, você não consegue explicar de onde vem o seu sofrimento. Espera aí um pouquinho. Me engasguei. Você entende? Então, essa é a justificativa, porque muitas pessoas podem falar, pô, mas peraí, então, se a gente foi munido com as ferramentas sensoriais que nos deram essa habilidade de sobreviver, bastaria simplesmente sobreviver e acabou. Por que vocês estão falando dessas coisas? Vamos só sobreviver e tá tudo certo. Mas só isso não basta, só isso não é suficiente. Psiquicamente, passamos a ficar doentes. E essa doença psíquica se transforma em doenças de verdade, doenças físicas, que se somatizam, que aparecem no corpo. Por quê? A origem disso não é simplesmente física. Lógico, existem patologias, vírus, bactérias, você tem coisas ocorrendo dentro da dimensão física, entre aspas, porque nós estamos combatendo o fisicalismo há tantos episódios aqui, vão parecer que eu estou voltando ou negando aquilo que eu sempre defendi. Não, não é isso não. Mas eu quero dizer que, para além disso, existem outras instâncias ou enfermidades cuja origem é a origem psíquica, que nós não estamos considerando, e é isso que nos faz sofrer, é isso que nos causa dor, né? A maior das dores, as dores da alma. E ficar apenas na sobrevivência não vai fazer a gente enxergar essas questões que a gente não quer ver. Você entende? Então, assim, não tem jeito, cara, não tem como escapar. Genial, muito bem colocado. E olha só, pegando o gancho que você falou, a partir do princípio que muita gente, partindo do pressuposto que a maioria de nós está na casinha 1 e 2, egocêntrico e etnocêntrico, se para eles o principal é sobreviver, se esse é o principal, estamos fazendo um bom trabalho. Nunca houve 10 bilhões de pessoas concomitantemente no mesmo planeta. Segundo os especialistas, tivemos 110 bilhões de pessoas encarnadas aqui desde sempre. Juntos, 8 bilhões nunca. Então, estamos indo bem. O detalhe é, colocando a casinha toda e todos os nossos companheiros sencientes indo para o buraco, para o ralo. Então, é aí que nós estamos falhando. Muitos empurram com a barriga, não reconhecem nada de ciência, se colocam, na minha vez, vocês querem conversar sobre isso, depois que eu for embora, vocês resolvem o problema, porque eu não tenho nada a ver com isso. Isso é bem pensamento de casinha 1, casinha 2. Então, de novo, para quem tem esse pensamento rasteiro, bem egocêntrico e etnocêntrico de sobrevivência, estamos indo bem no sentido de que nunca fomos tantos. Estamos aqui desfrutando, olha como tecnologia, olha quantas coisas legais nós estamos fazendo, colocando o planeta em risco. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente cai numa outra armadilha. A gente tenta interpretar grande realidade só pelo viés intelectual. Então, recuperando uma coisa que você falou agora há pouco, da colocação do Carlos Paz no século passado, olha só, no século passado, todos teríamos a fórmula intelectual para viver harmonicamente, sem guerras, todo mundo com alimentação para todo mundo com trabalho, legal.
Isso só funciona no intelectual. Só o papel aceita. No momento que tem uma relação humana, isso já vai para o buraco. Por quê? Temos que partir do pressuposto. Somos falhos. Somos imperfeitos. Assumindo esse conceito de perfeição que existe. Somos criaturas do profundo, criadas imperfeitamente. Propositalmente. Tem uma razão. Não somos um desvio de Satanás. Não. Propositalmente. E tem uma chamado aí. Aprendam, é do jogo, aprendam com a queda, tenham orgulho das cicatrizes, conversem, troquem, cresçam juntos, pensem nas gerações futuras, preparem o terreno, construam pontes. Tá toda essa mensagem por trás. E ela não é só intelectual. Olha, eu só fiz o caminho intelectual. Só pelo intelectual já daria para resolver o problema. Partindo do pressuposto, somos falhos, sim. Olha só, somos corresponsáveis, sim. Temos que ter uma tolerância maior. Sim, alguns de nós não podem conviver conosco porque são sociopatas, são loucos. Sim, temos que tirar alguns de nós da convivência normal. Mas não precisamos eliminá-los. Podemos tentar recuperá-los. Tudo isso ao mesmo tempo. Olha, só estou pensando intelectualmente. Imagina se eu abrir o leque para espiritualidade, para outras esferas, interiorização, dá para fazer. O problema é que no momento que a gente vai para a ação, cai na primeira casa, cai na segunda casa. É a sobrevivência, é a ameaça, é a morte, é alguma coisa que eu vou perder, é a perda, né? Que a gente tem um pânico pela perda, né? De alguma maneira ou de outra. Cara, e me faz lembrar mais uma vez, vou ter que apelar, sinto muito, desculpa, são as associações, a mente fazendo aquilo que ela faz de melhor, que é associar uma coisa com a outra, né? Volto a pensar sobre uma palestra icônica do Carlos Roberto Pazuello, em algum lugar perto do aeroporto de Congonhas, cara, talvez em 94, muito provavelmente em 94, onde ele dá uma palestra, cara, primorosa, né? Assim, que na época ainda estava anestesiado com o brilhantismo do Carlos Roberto Pazuello fazendo as suas palestras, e ele menciona em determinado momento que, olha, somos todos falhos. Não sei se é exatamente com essas palavras, mas ele menciona, logo de saída, estamos todos errados. Algo mais ou menos assim ele fala. E muita gente na plateia ficou indignada com aquilo. Mas como assim? Né? E aí ele faz todo um discurso dizendo justamente isso que a gente está conversando aqui agora. Ou seja, se a gente não reconhece logo de saída que a gente está errado, você não vai ter essa predisposição em se rever. Não se revendo, você vai deixar passar batido uma série de coisas que já estão acontecendo, que já estão afetando o meio, e você não vai assumir a sua cota de participação ou a sua cota de responsabilidade. Cara, ele falava isso lá atrás. E o quão é importante ter esse nível de humildade e esse nível de reconhecimento das vulnerabilidades e cair, mesmo que temporariamente, na culpa, mas eu penso nisso como um fator intermediário, ou seja, ele é um fator temporário, tá? Não vejo isso como um fator final. Já é bom, porque, opa, peraí, cair na culpa, tá, putz, nossa, descobri, eu faço isso, eu piso uma bola, eu causo dano, eu causo prejuízo. Tá, descobri. Então, cara, já é ótimo, já é um passo além. Qual que é o próximo passo? Bom, então, a partir daí, o que eu faço para não fazer de novo? O que eu faço para corrigir esses erros? O que eu faço para melhorar enquanto ser humano? Entende? Então, assim, a culpa aqui nessa temática, ela objetiva justamente o reconhecimento, em primeiro lugar, desse ponto de partida que logo de início já é errado, já é pecador. Ou seja, já partimos desse início de que, temos coisas a resolver em nós. Esse é o ponto de partida certo, ou mais adequado, digamos assim, né? Agora, se você parte do princípio que você está certo, ferrou. Todo o resto já está perdido, né? Porque você vai estar distorcido logo de saída, tudo aquilo que você faz. Muito bem colocado. Uma das maneiras de tentar desviar isso, talvez seja mudar, às vezes, o conceito, porque nós, como sociedade, lidamos super mal com certo e errado, talvez nossa visão de partida é incompleta. Nossa visão de partida é parcial, né? E uma coisa que me ocorreu também, sabe uma coisa que o Ken Wilber fala muito na jornada espiritual? Ele diz, todos os aspectos positivos e importantes da espiritualidade são válidos, a gente somos centelhas divinas, voltaremos por profundo bárbaro, mas uma coisa que ele fala é, inconscientemente ou conscientemente, mas na maioria das vezes inconscientemente,
é impossível nós não causarmos mal a outros. Inconscientemente. Houve relação, nós vamos causar mal. Então é bom partir dessa premissa e já tentar minimizar em todas as relações que fizermos o objetivo de causar o mínimo mal, o dano possível ao outro. É inevitável. Eu vou dizer uma coisa que vai ofender o outro. Vai escapar. Alguma ação minha, mas eu posso, no momento que eu me preocupo com isso, eu estou azeitando a relação humana. Eu estou me permitindo reconhecer que eu já tenho essas sombras também, que o outro também tem, e nós estamos tentando construir uma coisa em comum. E eu já vou partir desse princípio que eu vou precisar pedir desculpa sim, porque é parte do processo. Eu vou tropeçar, eu vou errar, e outro também. Ele também precisará ser desculpado. Sim. Por mais absurdo e coisas ruins que ele faça. É do jogo. Muito bem colocado. Não, concordo plenamente, cara. É um grande insight. Partindo desse princípio, você consegue construir, porque recai naquilo que eu mencionei sobre reconhecer as vulnerabilidades. Reconheço elas em mim, você reconhece elas em você. O que a gente pode fazer para juntos trabalhar esses pontos cegos? Você fala para mim aquilo que eu não estou enxergando em mim, eu digo a você aquilo que você não está enxergando em você. Há uma relação que logo de cara, obviamente, não é... A confiança é uma construção, você não consegue estabelecer isso, né, num piscar de olhos, mas beleza, é nessa troca que tem que ocorrer, primeiramente como reconhecendo o outro como um legítimo outro, como você mesmo mencionou, e depois a gente vai construindo, né, esse edifício da confiança. E aí, na medida que essa confiança vai crescendo, a gente vai se trabalhando, né, reconhecendo o que você está dizendo para mim e vice-versa, sabendo que nessa construção alguns blocos vão cair, a estrutura do prédio vai ficar meio capenga, mas é do jogo, ou seja, tudo bem, você vai falar alguma coisa que eu não vou gostar e vice-versa, vou ser grosso com você em algum momento, enfim, mas se você parte da premissa inicial que você mesmo mencionou, fica muito mais realista a relação e muito mais produtiva. Legal. Essa outra coisa que me ocorreu, nessa convivência, alguns vão estar gritando, olha, o nós é muito maior, o nós envolve todo mundo, e a gente talvez não esteja preparado para isso. Tudo bem, a gente vai alargando o nosso espectro, o tamanho do nosso nós aos poucos, não precisa ser de uma vez. Nem todo mundo que tem um nível de consciência um pouquinho elevado, não veio da noite para o dia. Ninguém sai do egocêntrico para o mundicêntrico e cosmocêntrico de uma vez por outra. Não. Mas se tem gente alertando que o nós ideal... Olha só, a gente já pode partir que o nós ideal somos todos nós, dos 8 bilhões, mais todas as criaturas sencientes do planeta. Legal. Eu não consigo enxergar isso, dói muito para mim, eu só consigo enxergar a minha turma. Legal, mas deixe isso em stand-by. Parta desse pressuposto e vamos nos esforçar juntos. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Na verdade, estabelecer um norte, né? Ou seja, mesmo que você observe esse norte como utópico no momento, saiba que é para aquela direção que você tem que seguir. Então, consiga fazer no momento aquilo que é possível. Exato. Não se preocupe em idealizar algo inatingível, né? Deixe isso para as pessoas que já estão mais lá na frente, né? E elas puxarão o trem por você. Isso. Cabe a cada um de nós contribuir com a nossa cota de responsabilidade, nem mais nem menos. A nossa cota de responsabilidade e a nossa cota de competência também, né? Porque também a gente muitas vezes se mete onde não é chamado, ou simplesmente parte do princípio de que você tem condições de fazer tantas coisas que você não tem, porque também, mais uma vez, né, você não consegue se enxergar, não consegue enxergar as próprias sombras, seus próprios erros, suas próprias vulnerabilidades, né? Então, cara, as coisas são muito interligadas. Quanto mais a gente conversa a respeito disso, mais você vai verificando que, cara, tá tudo muito ligado mesmo. Não é simplesmente um aforismo ou uma falácia típica do esoterismo, né, ou do misticismo, que dá mais arrepios, assim. Mas, de fato, muitos conceitos que se falavam antigamente, né? Somos todos um, né? Fiz a consciência, são coisas super velhas, né, cara? Só fazem sentido para mim de verdade agora, né? Assim, calam fundo, porque você percebe que realmente, naquele nível que eu estava lá, sei lá, 30, 40 anos atrás, 40 não dá, uns 30 e pouco dá, você não tinha condição de entender isso. Eram simplesmente frases em livros que você lia e não tinha efeito, né? Mas hoje faz muito sentido. O amadurecimento em todos os sentidos, inclusive espiritual, intelectual, social, interpessoal, demanda tempo, vivência, cicatrizes, tombos, erros.
Exatamente. É do jogo. Ai, cara. Mas acho que... Será que deu? 59h20, já praticamente uma horinha aí. Tá, né? Então, assim, eu posso dizer a você, cara, que sem culpa, acho que foi um bom episódio, cara. Somos inocentes nessa história toda. Mas é isso, cara. Então, eu acho que conseguimos discutir pelo menos a maior parte daquilo que a gente se propôs. Então, eu queria aproveitar aqui para agradecer mais uma vez uma participação impecável e pedir também às pessoas, né, que seguem a gente aqui, que façam seus comentários, que, né, deem o seu like, que divulguem esse canal para outras pessoas, né, que possam se interessar por esse tipo de assunto. E é isso daí, cara. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade com mais um episódio de Contatos Insólitos. Até mais. Perfeito, Roberto. Grande abraço. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.